pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma semana de aula, né? E finalmente vamos começar um capítulo novo, né? Desde que eu tô dando aula pra vocês, a gente empacou naquele capítulo 13, né? E não saiu nunca mais dele. Na verdade, ele era um capítulo bem extenso, né? E ele tinha que ser muito bem explicado, porque todas aquelas operações que vocês fizeram com as raízes, vocês vão usar assim bastante, tá? Inclusive, no capítulo 14 vocês também vão utilizar. Ficou alguns exercícios faltando, né, aquele rumo ao ensino médio, que daí conforme o tempo a gente vai fazendo eles também, tá bom? Mas agora a gente vai iniciar então o capítulo 14, operações com números reais. Então aquele era operações com números irracionais, se eu não me engano, era isso mesmo. E esse agora vai ser operações com números reais, tá? Então ele fala assim, ó, depois de estudar a multiplicação e a divisão de números irracionais na representação com radical no módulo anterior, você pode estar se perguntando, e quantas operações de adição e subtração para esse tipo de número, elas existem? Então tem ali, né, 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5, eu consigo somar? Iniciamos o estudo das operações com números irracionais e, portanto, reais, pelas operações de multiplicação e divisão, pois para compreender os procedimentos para a adição e subtração de números na representação com radical, é necessário conhecer as propriedades aplicadas anteriormente. Portanto, vamos conhecer agora os procedimentos para essas duas operações. Vamos estudar também procedimentos para racionalizar denominadores de uma fração, que será muito útil nos cálculos, cujos resultados permanecem na forma de radical. E aí, então, na página 345, a gente já vai começar com a adição e a subtração de números reais. Aí ele fala assim, ó, desde o início do estudo da álgebra, você vem aplicando a propriedade distributiva da multiplicação relativa à adição. Então, no 8º ano, vocês já começaram a ver a propriedade da distributiva. No 8º ano. Na simplificação de expressões algébricas, na resolução de equações, enfim. Expressando em símbolos, temos a seguinte igualdade. Então ele tá ali, ó, A vezes B mais C, então a gente multiplica A vezes B e A vezes C. Em que A, B e C são números quaisquer, ou variáveis. Ao escrever essa igualdade da esquerda para a direita, ou seja, ao colocá-la em evidência da seguinte maneira. Então, A vezes B mais A vezes C, a gente pode colocar o A em evidência, vai sobrar o B mais o C. Então, a gente consegue transformar, simplificar a adição de dois termos semelhantes em um único termo. Agora, veja, esses números são irracionais, portanto reais, de modo que a propriedade distributiva é aplicável a eles. Por exemplo, então ele tem assim, ó, 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. Então aqui o que acontece? A gente não tem raiz de 5 aqui, raiz de 5 aqui? A gente pode colocar a raiz de 5 em evidência, tá vendo? O que sobrou aqui? Sobrou o 3. O que sobrou aqui? O 4. Então a gente pode somar. 3 mais 4 não é 7? Então vai ficar 7 raiz de 5. O que a gente pode concluir com isso? Que quando a gente tem a soma de dois números e tem duas raízes iguais, a gente pode somar esses dois números, tá vendo? Então, ó, 3 mais 4, 7, e aí a gente repete a raiz, tá? E a gente viu através da distributiva, né, da inversa da distributiva, fatorando, que a gente pode fazer isso. Então, é isso que a gente vai fazer lá no exercício número 1, a gente vai fazer juntos. Não vou nem apagar, vou deixar ali. Então, ó, no exercício número 1, então ele pede isso, né, ó, letra A, 2 raiz de 7 mais 7 raiz de 7. Como que fica isso? A gente soma, ó, 2 mais 7, 9, vai ficar 9 raiz de 7. O próximo ali, ó, letra B. 9 raiz cúbica de 2 mais 4 raiz cúbica de 2 menos 3 raiz cúbica de 2. Então, vamos lá, ó. 9 mais 4, 13. 13 menos 3, 10. Então, vai ficar 10 raiz cúbica de 2, certo? Letra C. 9 raiz de 3 menos raiz de 3. Bom, quando eu não tenho ninguém aqui na frente, é como se eu tivesse o 1, tá? Então, 9 menos 1, 8. Então, vai ficar 8 raiz de 3.
D agora. 2 raiz de 5 menos 1/3 da raiz de 5. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vai ter que subtrair o 2 com o 1/3. Como que a gente faz essa subtração? Ó, aqui é como se eu tivesse o 1 embaixo, não é? Então, eu vou tirar o mínimo de 1 e 3, que é 3, não é? Ó. Então, eu vou colocar a raiz de 5 aqui, tá? Em evidência. 3 por 1, 3, vezes 2, 6. 3 por 3, 1, vezes 1, 1. Então, ó, 6 menos 1, 5. Então, vai ficar 5/3 da raiz de 5. Certo? O próximo, letra E. Raiz quarta de 2 menos 3, raiz quarta de 2 mais 2, raiz quarta de 2. Quanto que vai dar isso? Ó, 1 menos 3 menos 2. Menos 2 mais 2 daria 0 raiz quarta de 2. Esse número que está na frente da raiz, ele está multiplicando. Então, 0 multiplicando qualquer coisa vai dar 0. E a letra F é 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 2. Aqui eu não vou conseguir fazer nada. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Eu não posso juntar raízes diferentes. Então, essa aqui eu não posso fazer nada, tá bom? A número 2, ela fala assim, ó. Complete as sentenças com um sinal igual ou diferente. Raiz de 9 mais raiz de 4 é igual ou diferente à raiz de 13? Qual que é a raiz de 9? 3. Qual que é a raiz de 4? 2. 3 mais 2 é 5. A raiz de 13 é 5? Não é, né? Então, é diferente. Ela vai ser igual à raiz de 5, essa soma? Não, ela vai ser igual a 5. A raiz de 5 não é 5, é 2, alguma coisa. Então, a letra B também é diferente. Então, eu vou colocar aqui para vocês não se perderem. Se quiser corrigir isso aqui, pausa o vídeo para corrigir, tá? Eu vou apagar. Então, ó. A letra A gente sabe que é diferente, porque vai dar 5, e 5 é diferente de raiz de 5. A letra B também vai dar diferente, porque dá 5, e 5 é diferente de raiz de 5. A letra C, raiz de 7 menos raiz de 5 é raiz de 2? Não, a gente não pode subtrair assim, né? Dessa forma, então é diferente. A letra D, raiz de 3 mais raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3? Sim, né? Porque eu tenho uma raiz de 3 mais uma raiz de 3, eu tenho 2 raízes de 3. Então, essa é igual. A letra E. 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 é igual a 8 raiz de 5? Não, né? Porque eu ia somar 2 mais 3 dá 5 e ia ficar 5 raiz de 5. Então, essa é diferente. A F. 7 raiz de 3 menos 4 raiz de 3. Então, eu vou fazer 7 menos 4, 3 raiz de 3. Então, 3 raiz de 3 é igual a 3 raiz de 3. G. Raiz quarta de 2 mais raiz quarta de 2 é 2 raiz quarta de 2? Sim, né? Então, igual. Letra H. Raiz quarta de 2 mais raiz de 2 é 2 raiz quarta de 2? Não, tá vendo que o índice é diferente? A gente não pode somar quando o índice é diferente, só pode quando o índice é igual. Então, essa é diferente. Eu não posso somar. A letra I. Raiz de 10 mais raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Então, o que eu posso fazer aqui? Raiz de 10 não junta com ninguém, fica sozinho. A raiz de 3, uma raiz de 3 mais 2 raiz de 3 vai ficar 3 raiz de 3. Então, essa aqui tá certa, né? É igual. E o J. Raiz de 10 mais raiz de 3 menos 2 raiz de 3. A raiz de 10 tá sozinho ali, não tem com quem juntar, então ela vai ficar sozinha. Uma raiz de 3 menos 2 raiz de 3, então 1 menos 2, menos 1. Então vai ficar menos 1 raiz de 3, que é exatamente o que tá ali. Então é igual, tá bom? Então façam aí isso daí. Tá, aí ele fala ali na página 346, ó. A adição e a subtração de números reais. Síntese. Ao
realizar os itens anteriormente propostos, você deve ter chegado à conclusão de que, para adicionar ou subtrair números reais na representação com radical, reduzindo a operação a um número irracional com um único radical, é umas palavras muito grandes, né, gente? É necessário que sejam semelhantes. Então, o que quer dizer? Aqui não tá. Mas tem que ser semelhante, né? Então, tem que ser raiz de 5 com raiz de 5, raiz cúbica com raiz cúbica, raiz quadrada com raiz quadrada, pra gente poder somar ou subtrair. Observe alguns exemplos. Então, ó, raiz de 7 mais 5 raiz de 7, 6 raiz de 7. Olha, ali embaixo tem raiz cúbica, tá? Então, eu não vou ficar lendo tudo isso aqui, vocês podem dar uma olhadinha aí. Aí, ele tá falando assim, dependendo do contexto, é possível adicionar ou subtrair números reais na representação com radical que não sejam semelhantes. Para isso, basta transformar as raízes em números decimais com valores aproximados. Então, ali, ó, quanto que é raiz de 2 mais raiz de 3? Bom, eu não posso juntar raiz de 2 com raiz de 3 e falar que é raiz de 5. Não posso. Mas eu posso calcular essas raízes. Só que esses números são irracionais. Então, o que quer dizer? Que vai dar um número infinito. Então, a gente pode usar um arredondamento. Se a gente colocar na calculadora quanto que é a raiz de 2, vai dar aproximadamente 1,41. Quanto que é a raiz de 3? É aproximadamente 1,73. Daí a gente pode somar 1,41 com 1,73 e vai dar 3,14. Então a gente sabe que a soma dessas raízes vai ser aproximadamente 3,14, tá? Então a gente chega num resultado aproximado, mas não exato. Entretanto, neste modo, utilizaremos os procedimentos para realizar as operações de adição e subtração, mantendo o resultado das formas em radicais, tá? Então, a gente não vai trabalhar assim com essas aproximações. A gente vai resolver os exercícios com a forma dos radicais, beleza? Então, agora a gente vai fazer o exercício número 1. Eu vou pausar o vídeo, apagar e colocar ele aqui na lousa, tá? Pra gente fazer. Bom, então vamos lá resolver o exercício número 1. Ele fala pra gente efetuar as operações indicadas. Então, vamos lá, ó. Quando eu não tenho nada na frente, é porque eu tenho o número 1. Então, ó, 1 mais 1 mais 1, 3, né? Raiz de 2, só copiar. Pronto, acabou. Ó, tudo aqui é raiz de 3, não é raiz quadrada de 3. Então, eu posso somar, ó. 5 mais 1, 6, 6 menos 2, 4. Então, eu tenho 4 raiz de 3. Certo? Aqui, ó, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. Posso somar e subtrair. Então, ó, 1 mais 5, 6. 6 menos 1, 5. Então, vai ficar 5 raiz cúbica de 2. Aqui, ó, eu tenho raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 2 e raiz quadrada de 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou juntar raiz quadrada com raiz quadrada. E a raiz cúbica vai ficar sozinha, tá? Então, ó, 1 mais 2, 3. Então, ficou 3 raiz quadrada de 2. E aqui mais raiz cúbica de 2. Certo? A próxima, ó. Eu tenho raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. E aqui tem raiz quadrada de 5. Então, eu vou juntar os 3 com os 3 e os 5 com os 5. Então, vamos lá, ó. 1 mais 2, 3. Então, vai ficar 3 raiz de 3. Menos 1 mais 5 dá 4, né? Então, vai ficar 4 raiz de 5. Certinho? Próximo, ó. Aqui eu tenho fração. Então, a fração a gente vai tirar o mínimo, tá? Então, quando é fração, eu acho mais fácil colocar em evidência. Aí, vocês que sabem como que vocês acham mais fácil, tá? O mínimo de 3 e 5 é 15 e é uma subtração, né? Então, eu faço assim, ó. Eu ponho 15 aqui e ponho a raiz de 3 aqui, tá? Assim eu não me confundo. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Agora é só fazer. 10 menos 3, 7. Sobre 15, raiz de 3. Prontinho, acabou. A G, ó. Raiz de A e raiz de B. Então, eu vou juntar as raízes de A e depois eu vou colocar o B ali, sozinho, tá? Então, quantas raízes de A eu tenho? Ó, 1, 1 e 1. Então, 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, vai ficar 3 raiz de A menos raiz de B. Certo? Vou pôr as 3 últimas agora na luz. Olha lá. Vamos continuar, então, ó. Aqui tem raiz de N de P. A gente pode chamar de raiz enésima, tá?
de P, aqui também e aqui também. Então, eu posso somar, ó, 1 mais 2, 3, mais 5, 8. Então, gente, nunca esqueçam desse 1 aqui, tá? Não soma assim, ó, 2 mais 5, 7, coloca 7, tá? Porque aqui tem 1, não é 0. Se fosse 0, isso aqui não ia existir, tá? Agora aqui, 0, aqui, ó, raiz quíntupla de 2, raiz quíntupla de 2, raiz quíntupla de 2. Então, a gente pode fazer, tá? Deixa eu ver se tá certo aqui, se é isso mesmo. É isso mesmo. Tá. 0,5 menos 1,3 dá menos 0,8. Menos 0,8 mais 1 dá 0,2. Se não consegue fazer de cabeça, faz a continha, tá? No caderno de vocês, na apostila, tanto faz, tá? E aí, raiz quíntupla de 2. Aqui. Ó, tem um número aqui e um número aqui. Eu vou ter que juntar esses dois, porque eu não posso juntar eles com a raiz, tá vendo? Então, vai ficar 2 menos 4 menos 2. Aí aqui eu tenho raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Posso juntar. Menos 5 mais 6 dá 1, né? Então, vai dar 1 raiz de 2. 1 eu não preciso colocar, eu coloco só o raiz de 2. Ou eu posso colocar 1, tanto faz, tá? Mas eu preferi não colocar. Beleza? Então, tá feito aí o exercício 1. Agora, a gente vai fazer o exercício 2. Ele fala assim, ó. Com o uso da calculadora e das funções de memória do aparelho, calcule as raízes, realizando as operações indicadas e complete cada item com um sinal igual ou diferente, de modo que sejam verdadeiras verdadeira. Para os resultados, use duas ordens decimais. Então, eu vou usar a minha calculadora. E como que a gente vai fazer? Ó, ele está explicando ali como que a gente usa. Então, a gente quer saber quanto que é a raiz de 2 mais a raiz de 8. Bom, como que a gente vai fazer isso? A gente vai apertar no número 2 e vai apertar a raiz. Eu tenho que ficar aqui porque tem que ficar perto do sol, senão não funciona. E vai apertar a raiz. Tá, ele dá um resultado. Eu vou querer somar ele com a raiz de 8, não vou? Então, eu vou apertar ali na minha calculadora, onde tem um M e um mais aqui. Então, vou apertar no M+. Pronto, esse resultado já está na memória da minha calculadora. Agora, eu vou colocar a raiz de 8. Então, eu vou colocar o 8 e o M+. Oh, eu fiz errado, gente. Desculpa, eu vou começar de novo. Não é o M+, era pra ter colocado a raiz primeiro, né? Então, ó, 2, raiz, M+, porque é uma soma. Aí, agora, 8, raiz, M+. Pronto, agora eu quero saber quanto que deu isso. Aí eu clico no MRC e deu 4,24. Ele fala pra gente usar duas casas decimais, né? Então, ali na letra A soma dessas raízes dá 4,24. Aí ele quer saber se isso é igual ou diferente de 3 raiz de 2. Quanto que é 3 raiz de 2? Bom, o 3 raiz de 2 é 3 vezes raiz de 2, ou raiz de 2 vezes 3, que é o que a gente vai fazer. Então, põe aí na calculadora de vocês, ó. Aperta o 2 e aperta a raiz. Pronto, você já tem a raiz de 2. Agora aperta vezes e aperta o número 3. Igual. Deu 4,24, ó. Exatamente o que deu aqui, tá vendo? Então, eles são iguais, tá? Vamos agora ver se a letra B vai ser igual ou diferente. Então, a mesma coisa, ó. Aperta o 50, aperta a raiz. Deu um valor lá. Ah, gente, se estiver aparecendo o M na calculadora de vocês, é porque a memória tá cheia ainda. Aí aperta o MRC até sumir aquele M dali, tá? Sumiu, aí zera a calculadora de vocês na tecla de ligar e desligar, tá bom? Cada calculadora é diferente. Se vocês tiverem uma calculadora científica, é mais fácil ainda, não precisa nem colocar esse negócio de memória, a gente faz direto. Mas como eu não sei se todos vocês têm, então eu tô usando essa daqui, que é uma calculadora que a gente tem no celular, que a gente tem em casa, né? É mais fácil de achar, tá bom? Então vamos lá. Letra B, aperta o 50, aperta a raiz e aperta o M+. Pronto, tá na memória. Agora, M mesmo, que é mais, né? Agora aperta o 18, aperta a raiz e aperta o M+. Pronto. Agora a gente vai apertar o MRC e vai dar 11,31. Então vamos lá.
11,31. E a gente quer saber se isso é igual ou diferente a 8 raiz de 2. Quanto que é 8 raiz de 2? Então vamos lá. Aperto o 8, e zera lá a memória de vocês, apertando o MRC. 8 raiz, aí vezes, desculpa, raiz de 2 vezes 8. Então eu vou clicar no 2 e na raiz. Pronto, já tenho a raiz de 2. Agora eu vou multiplicar por 8. E deu 11,31. Exatamente isso daqui, né? Então vai ser igual. Agora vamos ali para a letra C. A letra C é uma subtração, tá? Então, a gente vai apertar agora o M-, tá bom? Então, vamos colocar ali, ó, 75 raiz. Aperta no M-. 12 raiz, aperta no M-. E agora MRC. Aqui tem algum probleminha que eu vou ver aqui. Eu vou pausar o vídeo só pra ver, que eu acho que o M- é só no segundo. Eu vou fazer um teste aqui, só um minutinho. Gente, descobri mesmo o erro. Ó, aperta aí o MRC até sumir até sumir o M da sua calculadora, tá? Eu espero que vocês estejam fazendo isso junto comigo, tá, gente? Pra vocês aprenderem, tá? Então, ó, vamos lá. Aperta o 75, aperta a raiz. O 75, ele é um número positivo, tá vendo? Ele não tem nenhum sinal na frente dele, então ele é positivo. Então, aí, a gente vai apertar o M+. Pronto, gravou na memória. Agora, a gente vai para a raiz de 12. Então, aperta o 12, a raiz, e agora vocês vão apertar o M-, porque o raiz de 12, ele é negativo. A raiz de 12, né? É negativo, então aperta no M-. E agora sim, MRC. E vai dar 5,19. Então, aqui deu 5,19. E aí a gente quer saber se é igual ou diferente a 3 raiz de 3. Então vamos lá. Como que a gente calcula 3 raiz de 3? Zera aí esse M, tira o M da calculadora, aí faz 3, aperta a raiz e faz vezes 3. E deu exatamente 5,19. Então é igual também. E a letra D e última, vamos lá. Então, raiz de 28. Então vamos lá. 28, zera aí, tira o M de vocês. 28, aperta a raiz e grava lá no M+, porque ele é positivo. O próximo é raiz de 7, então clica no 7, clica na raiz e clica no M-, porque ele é negativo. E agora MRC para saber o resultado. E deu 2,64. E aí, a raiz de 7, será que vai ser igual a isso? Então vamos lá. Deixa eu apagar o meu M daqui. Raiz de 7 é igual a 2,64. Então, isso aqui é igual mesmo a raiz de 7. Certo? Muito bem. Temos tempo ainda. Então, ó, na número 3 fala assim: ainda sobre o item anterior, responda as questões a seguir. O que você observou quanto aos resultados obtidos em cada sentença? Eu queria ouvir vocês, né? Mas como eu não posso, eu vou ter que falar. Então, o que eu observei é que eles são todos iguais, né? Então, ó, 4,24 é igual, na verdade é raiz de 2 mais raiz de 8 é igual a 3 raiz de 2. Raiz de 50 mais raiz de 18 é igual a 8 raiz de 2, tá? Então, eles são iguais. Então, vocês podem escrever na letra A isso, que todos eles são iguais. Escreva a justificativa para a igualdade ou desigualdade de cada situação proposta. Então, a gente sabe que é pela igualdade, né? A gente sabe que é tudo igual. Eu vou apagar aqui, ó, e vou colocar os números que estavam antes, que era raiz de 2 mais raiz de 8. Aqui era raiz de 50 mais raiz de 18. Aqui é raiz de 75 menos raiz de 12. E aqui era raiz de 28 menos raiz de 7. O que acontece? Por que que isso é igual a isso, isso é igual a isso, isso é igual a isso e isso é igual a isso? Isso é igual por algo que a gente já aprendeu lá no capítulo anterior.
fatorar aqui. O 2 dá pra fatorar? Não dá, né? O 8 dá. Se eu fatorar o meu 8, eu vou ter o quê, ó? 4, 2, 2, 1. 2 e 1. Então, eu vou ter o quê? 2 raiz de 2. Vocês já aprenderam, né? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar raiz de 2 mais 2 raiz de 2. E raiz de 2 mais 2 raiz de 2 é exatamente 3 raiz de 2. Aqui, ó. Vou fatorar o 50. Ó, dá por 2 dá 25. Dá por 5 dá 5. Dá por 5 dá 1. Posso juntar grupinhos de 5, então vai dar 5 raiz de 2. Mas, vou fatorar o 18 aqui agora, ó. Então, o 18 fatorado, ó, vai dar 9, vai dar 3, vai dar 3 e vai dar 1. Então, ó, vou tirar o 3 da raiz e vai ficar 3 raiz de 2. 5 mais 3, 5 raiz de 2, ó. Tá vendo? E se eu fizer com os próximos, também vai dar isso. Tá bom? Então, vocês podem fazer aí, fatora aí o 75 e o 12, o 28 e o 7, ó. O 28 e o 7, 28 é 7 vezes 4, não é? Tira o 4 da raiz, vai ficar 2 raiz de 28. 2 menos 1, 1. Aqui o 75 é 25 vezes 3, aí tira o 5 da raiz. Aqui é 4 vezes 3, aí tira 2 da raiz, aí vai ficar 5 menos 2, que vai dar 3, tá? É só vocês fatorarem que vocês vão ver que essas igualdades aqui, por que elas são iguais, né? Por que as igualdades são iguais? Ficou muito bom isso, né? E bem errado também. Agora, é isso por hoje. Daí, eu vou pedir para vocês fazerem em casa o exercício número 1, lá na tarefa de casa. Então, lá na página 354, vocês vão fazer o exercício número 1 para amanhã, tá? Então, a tarefa é a página 354, exercício 1. O que ele fala? Ó, efetue as operações indicadas, simplificando o resultado quando possível. Então, ali, ó, a letra A, raiz de 2 mais raiz de 3 mais 3 raiz de 2. Então, junta quem tem raiz de 2, junta quem tem raiz de 3, no caso só tem 1. E pronto. Na letra G ali, ó, faz uma distributiva. Tá? Na letra M faz uma distributiva também. No J ali, ó, vai ter que aplicar o quadrado. Vocês já aprenderam isso no capítulo anterior, né? Vai ficar 3 ao quadrado, a raiz vai simplificar com o 2, tá? Então, façam aí a número 1 na casa de vocês, tá bom? Então, é isso, pessoal, a aula de hoje. Na aula que vem, a gente começa corrigindo esses exercícios e dando sequência ao conteúdo, tá bom? Tenha uma ótima semana e tenha um bom dia também, tá? Tchau!